Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, público presente que nos acompanha pela internet. Esse requerimento, vereador Eduardo Moura, é um requerimento completamente simples, rápido e fácil. A gente tem hoje, na cidade do Recife, vereador Tadeu Calheiros, um problema gigantesco, que é exatamente este trazido pelo vereador que me antecedeu, o vereador Felipe Alecrim. As pessoas, elas saem de uma reunião, saem de suas casas, saem de determinados locais. Muitas das vezes, esses carros, inclusive, não estão impedindo nenhum tipo de carro de passar, circular e etc. Mas são acometidos à surpresa de poder ter o seu carro completamente guinchado, sem sequer que ele seja avisado. Nobres colegas vereadores, isso é um completo absurdo. A gente não pode, numa era digital como essa que a gente vive hoje, com o celular na mão para isso e para aquilo, a gente não pode ter, vereador Carlos Muniz, Vossa Excelência, que é perito no assunto por ter sido secretário dessa área. A gente não pode, de forma alguma, fazer com que a CTTU simplesmente chegue, reboque o carro do sujeito e sem nem deixar um bilhetinho, leve-o embora, quando é dia de sexta-feira, por exemplo, o vereador Felipe Alecrim aqui trouxe. As pessoas têm de pagar a diária do sábado, têm de pagar a diária do domingo e só podem recolher o veículo na segunda-feira. Essa ideia e esse requerimento, ele se deu por duas situações extremamente complexas. A primeira delas foi no final do ano de 2024, quando a prefeitura realizava um dos maiores réveillons que a gente já teve na cidade do Recife, e precisava, de fato, ordenar e retirar os carros estacionados, se eu não me engano, da rua Tomé Gibson até praticamente o final da avenida, tanto da Avenida Boa Viagem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, onde fica o calçadão. E muitas pessoas me ligaram porque muitas das vezes, por exemplo, um amigo meu, o carro dele havia sido rebocado, ele constatou que o carro havia sido rebocado, o guarda municipal da CTTU, ele foi tentar conversar para convencê-lo de aplicar a multa, mas não levar o veículo, e de forma completamente antiprofissional, arbitrária e errada, o guarda municipal botou em cima do reboque, levou para o local onde fica o depósito da CTTU, ou de empresas conveniadas à CTTU, e não deu sequer a chance do proprietário do veículo poder reaver aquele bem, muitas das vezes caro, para poder tomar a multa e resolver o problema. Não, o agente de trânsito, ele quis ir até o fim para prejudicar o cidadão e para fazer com que ele tenha todo um tormento para poder recuperar o seu carro. O segundo exemplo, esse mais recente, o carro não estava nem em cima de faixa de pedestre, nem impedindo a circulação de seu ninguém, inclusive porque eu sou um defensor, por exemplo, do Estatuto do Pedestre e da acessibilidade de uma maneira geral, sou autor desse estatuto, e simplesmente, nesse mesmo formato que conversávamos agora há pouco, o carro, ele foi rebocado ali naquela região da McDonald's, onde não tem sequer um par de gente para tomar de conta dos veículos que estão ali parados. Pelo contrário, a violência naquela região, ela está cada dia pior, e aí a CTTU chega, reboca, leva, e aí começa toda uma novela. Foram
3 a 4 dias para poder o cara reaver o seu carro. Porque, primeiro, o carro que ele estava dirigindo não era de sua propriedade, ele tinha pego o carro emprestado. Então, teve de fazer e ter a procuração para poder reaver aquele bem que ele havia pego emprestado. Segundo, porque ele chega, não é em Recife, vereador Carlos Muniz, ele chega lá em Paulista, num depósito e numa empresa que presta serviço à CTTU, completamente lotada, com o saguão e a sala completamente lotada, as pessoas chegam lá, sequer sabem se vão ser atendidos, porque uma parte da fila foi atendida, mas a outra teve de voltar para casa, para voltar no dia seguinte, para pegar o seu próprio carro, e aí começa toda uma luta. Ora, eu não quero aqui defender que as pessoas saiam parando os seus carros à torta e à direita em todo canto. Mas eu quero que uma coisa óbvia, simples e fácil, que seja feito pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, a colocação do trava-rodas. Eu tenho certeza que esse é um objeto completamente barato, muito mais barato e menos conveniente. Você gasta menos dinheiro público para colocar o trava-rodas do que para ter 1, 2, 3 guardas da CTTU ali presentes, fazendo aquela autuação, guinchando aquele carro, depois tendo de pagar a empresa que faz o reboque, o convênio, na verdade, tendo que ter funcionalismo público para resolver aquele problema, é um completo absurdo. Mas eu escuto com atenção o vereador Tadeu Calil. Vereador Rodrigo Coutinho, primeiro, parabéns por trazer o assunto à discussão, mostra uma preocupação muito pertinente. Acredito que o problema deve ser debatido e tem um meme, né, que a gente vê nas redes sociais, que primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, uma sugestão que a gente vem trazer é, talvez, até para que não leve a gente possa não votar contrariamente, porque a discussão é muito pertinente, mais uma vez louvo o assunto trazido, mas talvez ele possa ser um pouco melhor ajustado. Por exemplo, a ideia do mundo digital, de a gente ter essa informação em tempo real, não tem o que se discutir. A ideia de abrir aos sábados e aos domingos, o funcionário tem que ter o seu descanso, a máquina pública tem que trabalhar todos os dias. Não tem cabimento a gente perder 2 dias de uma atividade pública durante um mandato de 4 anos, a gente perde mais de 1 ano de funcionamento daquele instrumento. Perfeito. O trava-rodas em si, eu acho que o vereador Luiz Eustáquio discutiu anteriormente na discussão com o Felipe Alecrim, trouxe um pouco do que eu penso. Se ali o carro não pode estacionar, algum motivo tem. Aquela via não pode, ou é frente de um hospital, ou é uma via estreita. Se, como um caso desse, que era uma via que não prejudicava, talvez a gente tenha que ver por que é proibido estacionar ali. Seria trocar, botar aquele local para que possa ser viável de estacionar. Mas quanto à questão do guincho, é um instrumento que tem sua necessidade muitas vezes para desobstrução, mas concordo plenamente na clareza da informação, na facilidade da melhorar para que possa ser retirado mesmo com a infração, com a penalização. Então, eu gosto muito da ideia, sou de acordo, mas acho que caberia alguns ajustes para melhorar ainda mais a sua ideia, o seu projeto. Eu agradeço e incorporo a vossa parte. Acho que todo dia a gente sai de casa, vereador Tadeu Calheiros, e tenta voltar à noite sendo pessoas melhores de uma maneira geral. E é extremamente importante essa ideia de aperfeiçoamento dessa matéria. Mas esse é um simples requerimento que a gente faz à CTTU para que eles possam efetivamente tomar essas medidas. Porque, é óbvio, o carro que foi rebocado, ele teve alguma razão para tal. Muitas das vezes ele está metade do carro na faixa branca e a outra metade do carro na faixa amarela. Mas muitos dos lugares sequer tem faixa amarela ou faixa branca, ou placa, ou isso ou aquilo. Pelo contrário, a gente precisa efetivamente, aí é a minha sugestão, a gente trazer para alterar a lei que estabelece esse tipo de medida. E aí eu já me coloco à disposição
para que o meu gabinete possa fazê-lo e para que a gente efetivamente possa tornar lei e prática uma situação tão simples que eu tenho certeza que vai melhorar muito a vida do recifense.